Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henry e bem-vindo ao canal De Olho no Futuro. Hoje nós vamos falar sobre o Quarto Império da estátua de Nabucodonosor em Daniel 2. Antes de passarmos para a estátua, eu quero dizer o seguinte: há muitos teólogos evangélicos que pregam ou que ensinam que o Quarto Império da estátua de Nabucodonosor é Roma, é o Império Romano. E eu acredito que não. E hoje vou usar esta aula para mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre, tá certo? Mas antes disso, eu quero fazer uma recapitulação de alguns pontos que nós vimos na aula passada sobre os impérios, tá certo? Então eu vou jogar na tela aí para vocês, só para relembrar. Então tá aí. Essa, na parte de cima, é a estátua de Nabucodonosor, né, em Daniel 2. Ali está a cabeça de ouro, que é referente ao Império Babilônico de Nabucodonosor. E esse leão embaixo com asas, que é o animal híbrido, né? Ele está apontando, como já foi dito aqui, e como foi dito também na aula anterior, que está representando o seu domínio, a extensão do seu império, a força, né, a ferocidade, a autoridade, tudo isso, tá certo? Os animais representam os impérios que estão lá em Daniel 2. Esses animais estão descritos lá em Daniel 7, tá certo? Ok. A segunda imagem ali, com os braços cruzados, é o peito e os braços de prata. E embaixo, para representar esse império, é o urso com costelas na boca, né? É a mesma coisa do Império Babilônico. Só que esse império é os Medos e Persas, tá certo? Dario e o Ciro, ok? E na terceira ali, é o quadril, é o ventre e o quadril de bronze, né? Embaixo, quem representa esse império, né? De novo, né? Os animais híbridos aí estão falando de força, de ferocidade, de crueldade, de domínio, de autoridade que esses povos ou que esses impérios tinham, tá certo? E o terceiro aqui onde nós estamos é o Império Grego-Macedônico de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno também, tá certo? Então, recapitulando, foi isso, foram sobre esses impérios que nós conversamos e que nós mostramos em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, que esses animais nada mais está falando do mesmo império, do mesmo povo ou do mesmo rei que está em Daniel 2, né? Então, esse império nós podemos chamar, como nós vimos também no dicionário do Google, lembra? Né, sobre animal, né? Então, foi traduzido por animal, mas também é besta. Tudo bem até aqui? Muito interessante isso, né? Então, porque besta é um animal, tá certo? E o legal desse Google, desse dicionário Google que nós achamos, ele fala que é um animal híbrido. E na verdade é isso mesmo, né? Porque leão é leão. Leão não tem asas de águia. Se tiver asas de águia, então é um animal híbrido. É uma besta. Tudo bem? Ok. Então, só passar por aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje, justamente, hoje nós vamos falar sobre as duas pernas. Tá vendo aí? Na sua tela. Essas são as pernas de ferro. E aquele animal, ou aquela besta do lado, é um animal com 10 chifres. Estão vendo ali? E hoje nós vamos falar sobre eles, tá certo? Eu tenho aqui acho que uns 25 minutos para dizer alguma coisa sobre isso. E a gente já entra no tópico aí e começa a falar sobre esse império. Tá certo? Primeiro,
eu vou passar para vocês. Hoje vai ser só sobre isso. Depois a gente vai falar sobre o império que eu acredito que seja, que amarrou as pontas, que respondeu todas as perguntas, tá certo? Então, hoje eu vou iniciar a aula dizendo o porquê eu não acho que Roma, ou que o Império Romano, é o quarto império da estátua de Nabucodonosor. Ok? Deixa eu ver aqui então os slides. Pronto, está aí na sua tela. Então, o primeiro slide está dizendo por que acredito que Roma não se enquadra como o quarto império da estátua de Daniel 2. Vocês lembram disso ou não? Nós passamos? Vamos ver aqui. Cadê? Tá. Próximo slide. O quarto império. Existe uma linha de teólogos evangélicos que ensinam que o quarto império na estátua de Daniel 2 é Roma. Mas eu acredito que não. Depois que eu fui confrontado com esses estudos e me fez refletir sobre o assunto, entendi pelos ensinamentos, pelos livros e também pelas pesquisas que o Império Romano não se encaixa nas informações apresentadas pela palavra. Vamos ver o que a história diz a respeito. Informações de Wikipédia. No ano 395 a.C., tentando controlar a crise, o imperador romano Teodósio dividiu o império em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, em Roma, na Itália. O Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla. Além disso, Teodósio entregou o império dividido para seus dois filhos, Honório e Acárdio. Só lembrando que nós estamos falando do tempo da Bíblia, tá? Esse é o tempo da época da Bíblia, ok? Por que estou dizendo isso? Porque, olha, Império Romano do Ocidente, parece que está falando de nós, Ocidente, nós somos Ocidente. Não, nós nem existimos nessa época. Na verdade, está falando aí de Itália, Grécia, Espanha. Esse era o Ocidente da época que se trata aí agora, tá bom? E o Império Oriental, Romana Oriental, como fala que a sua capital era Constantinopla, se refere à Ásia Menor. Lembra na Bíblia, Ásia Menor, que Paulo viajou pregando? Então, a Constantinopla ficava ou fica na Ásia Menor. Hoje, a Ásia Menor é Turquia. Constantinopla mudou para Istambul, hoje é a sua capital. Correto? Ok, então, seguindo. Querido, está aí. Império Romano do Ocidente. Durou 5 séculos. Começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Portanto, 5 séculos esse império reinou. O do Ocidente. Daí teve muitas guerras que veio, né, da Bretanha, dos trogovos, né? Lembra dessas guerras? Tinha dos saxãos, tudo isso, tá bom? E o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, ele durou de 330 a 1453 d.C. A cidade de Constantinopla, localizada no atual território da Turquia, como sua capital. Lembra que eu falei agora há pouco? Constantinopla, onde está localizada? Olha lá, você pode ver. No mapa a gente vai ver Império do Ocidente, Império Romano, olha lá, Itália, Gália, né, Bretanha. E no Império Oriente está ali, ó, Macedônia, que é do Império Bizantino, Turquia está ali embaixo, Egito aqui embaixo, né, mais embaixo, à esquerda, mais à direita ali não está marcado, mas nós sabemos que ali está Israel, né? Tá certo? Esse é o Império Oriente, Império Romano do Oriente. Aí estão as divisões do Império. Essa é a estátua, meus queridos, de acordo com os dados que nós temos. Vou explicar. Se o Império Romano Ocidental reinou 476 anos, portanto,
5 séculos. O Império Romano Oriental reinou 1123 anos. Então Roma não pode ser o quarto império da estátua. Entenderam por quê? Porque uma perna viria até um pouco acima do joelho. Essa perna representa o Império Ocidental, de 476 anos. E a outra até o tornozelo. Essa perna é a perna oriental, de 1123 anos. Então, eu vou usar aqui as palavras do pastor Natan. Essa estátua teria que ser cotó ou manca. Então, esse é o primeiro ponto que Roma não se encaixa na estátua de Daniel 2, na estátua de Nabucodonosor. Porque olha lá, falta um pedaço da perna, né? Então a estátua é cotó. Entenderam? E continuando, olha só. A perna que está inteira vai até os pés, tem os 5 dedos. E a outra parte, como é que faz? E como que faz as 10 nações? Porque é daí que virão. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu digo para vocês que não encaixou. Mas a gente vai ver mais alguns, tá certo? Vem comigo. Bom, gente, esse é o segundo ponto. Roma não destruiu os povos conquistados. Não como diz a palavra. Lá em Daniel 2,40 fala que ele vai, como ferro, esmiuça e quebra tudo. Que ele espizinha, que ele acaba com tudo. Mas Roma não foi assim. A história vai nos contar que quando Roma está no poder, ao invés dela acabar com o dialeto grego, por que com o dialeto grego? Porque Roma veio depois do Império Grego-Macedônico, que era Alexandre o Grande, tá certo? O dialeto deles era grego. Mas quando Roma conquista os grego-macedônicos, já que ela está dizendo que ela é o quarto império, então ela deveria acabar com a cultura, acabar com o dialeto, acabar com os deuses, acabar com tudo. Mas não foi isso que ela fez, né? E não foi isso que aconteceu. A Bíblia que você está lendo aí, ela foi escrita em grego. Então, se Roma fosse o quarto império, não haveria nada do Império Grego-Macedônico. Mas Roma foi helenizada, tá certo? Tanto é que os panteões dos deuses... Desculpa, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu parar aqui, pronto. Desculpa. Voltando. No panteão dos deuses gregos, os romanos os absorveram e só mudaram os nomes. Entendeu? Os deuses gregos, ao invés deles quebrar, sumir, né, abandonar ou acabar com todos eles, o que Roma fez? Roma os absorveu para a sua cultura. Vamos ver no próximo o que eles fizeram. Na coluna da esquerda, os deuses romanos. E os da direita, os deuses gregos. Como vocês podem ver, Roma absorveu. Ou seja, Roma não aniquilou. Roma os absorveu e só mudou os nomes. Porém, os deuses gregos são os mesmos deuses romanos que eles mudaram o nome. Então, essa também é mais uma parte, mais um motivo que eu acredito que Roma não faz parte do quarto império da Bíblia. Ok? Na próxima slide. Informação do Wikipédia. A ambição romana pela região grega estava relacionada com a sua admiração pela cultura, literatura e arte, o que levou a um processo de aculturação. Ou seja, Roma pegou a cultura dos gregos que ele admirava, a sua política, como ele tratava a sociedade, né? As histórias, os homens cultos, que esse nome agora me fugiu agora, né? Eles pegaram todos eles e absorveu na sua cultura. Tanto é que os imperadores romanos mantiveram uma admiração por coisas gregas. Isso é história, está no Wikipédia e você pode pesquisar. Tá certo? Então, tá vendo? Estou dando motivos porque Roma não se encaixa no quarto império.
Vamos ler aqui Mateus 24, 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lembra desse versículo? Gente, olha só. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito legal. Pega um papel, uma caneta e escreva, para você não esquecer disso, porque isso é muito importante, tá certo? Que nós vamos dizer aqui agora. Muito legal mesmo. Então, esse versículo de Mateus 24, 1 e 2 se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas do imperador romano Flávio Vespasiano eram comandadas pelo seu filho, General Tito, ou Titus Flávio, ele próprio, futuro imperador. As legiões que cercaram Jerusalém foram a 5ª Macedônica, a 15ª Apolinário, a 10ª Frentenses e a 12ª Homeneuque. Lógico, aí faltou também agora não sei se é a terceira ou se é a 13ª, como fala do Egito, de Alexandria, isso, e também tinha a Síria, tá certo? Não foi colocado aí. Deixa eu falar algo sobre esse assunto. Queridos, nesse tempo, e agora aqui vai demorar um pouquinho, vou explicar duas coisas aqui. Tá bom, vamos começar assim. No tempo de Vespasiano, quando essa profecia se cumpriu no ano 70, que o general Tito cercou Jerusalém, né? O Império Romano, ele cresceu muito de território, era vasto o território. Só que ele não tinha soldados italianos, soldados da gema, italianos mesmo, de etnia, para compor todo o exército para proteger, né, todos esses povos conquistados, as suas linhas, né? Então, qual foi a ideia que eles tiveram, o start da época? O start que os Césares, que os Flávios, né, que Nero, que eles tiveram, qual foi? Bom, nós não temos soldados italianos da gema para compor todo o exército, para proteger todas as nossas terras, para proteger as nossas fronteiras, né? Nós não temos. O que nós vamos fazer? Bom, vamos falar de Alexandria. Conquistamos o Egito. O Egito agora faz parte do nosso império. O Egito agora, ele é comandado por nós, né? Então eles têm que sujeitar às nossas leis. Só que o que eles fizeram? Olha a ideia. Eles pegaram os soldados que foram derrotados, egípcios que estavam lá, isso é chamado de província. Eles pegaram soldados provincianos, egípcios, e fizeram o seguinte: olha, vocês agora é nosso povo, vocês são dominados por nós, só que assim, quer trabalhar para mim? Eu vou te dar o meu escudo, eu vou te dar a minha espada, eu vou te dar o meu estandarte, a minha bandeira, eu vou te dar o meu capacete, a minha águia, e eu vou te pagar para você ser o meu soldado. Para o Egito, fizeram isso para o egípcio, para os libaneses, fizeram isso para os turcos, fizeram isso para os assírios, fizeram isso com assírios, né? E eles forneceu. E o que aconteceu? Eles aceitaram. Então, essas legiões, Quinta Macedônica, Apolinário, Fretenses, Homeneuque, 12ª, me fugiu de novo o nome, Alexandria, que é do Egito, da Síria, né, os turcos, todos esses de etnia não romana aceitaram e foram ser soldados romanos. Desafio você agora. Você olhando para essas fotos, você pode dizer se eles são romanos, soldados romanos de etnia? Ou você pode dizer que eles são romanos pela vestimenta que eles estão usando?
ou pela espada, ou pelo escudo que eles estão usando. Interessante, né? Na verdade, que isso está registrado na história, né? Foi isso que Roma fez, foi uma grande sacada. Ele pegou soldados provincianos e arregimentou no seu exército. Então, quando o Marechal Tito cercou Jerusalém e ele entrou em Jerusalém, né, não era a roupa, o escudo de Roma, mas os soldados eram de etnia egípcia, libanês, turco, assírio, sírio, né? Então, eram todos esses. Eles não eram realmente italianos. Mas como que é isso? Você lembra daquela passagem que Paulo ele foi preso e o carcereiro foi para açoitá-lo? E ele falou assim, e pode açoitar um romano? Ele falou o quê? Ele mencionou a lei. E aquele carcereiro falou para ele assim, para Paulo, quanto custou para ti? Porque para mim custou muito comprar a cidadania romana. Paulo, conhecedor da lei, falou, sou romano de nascença. Mas Paulo estava mentindo? Porque nós não conhecemos Paulo, nós não sabemos que Paulo é filho de hebreus, com hebreus. Não é verdade? Mas existia uma lei aí, que se você comprasse a cidadania romana, quem comprou a cidadania romana, depois daquela data que ele comprou, todos os nascidos depois daquela data seriam cidadão romano. O avô de Paulo comprou a cidadania romana. Por isso que Paulo menciona, eu sou romano de nascença. Porque conhecedor da lei, ele fala, bom, se meu avô comprou a cidadania romana para nossa família, e a lei diz que depois daquela data para frente, todos que nasceram ou que nascerão serão romanos. Paulo, conhecedor da lei, falou isso para ele. Então ele falou, eu sou de nascença. Mas, querido, nós sabemos que Paulo, ele é hebreu de hebreus. Então, como é que fica isso? Cidadania é a mesma coisa que você for para os Estados Unidos, morar lá, você vai ter a cidadania americana. Mas a sua etnia é brasileira. Não tem como. Tá certo? Assim são esses soldados. Eles estavam com ornamento romano, com a espada, com o escudo. Mas a sua etnia, a sua origem, qual que era? Romano? Não. Egípcio, libanês, turco, assírio, né? Entenderam? Então, Flávio Joséfo, que também era judeu, e ele recebe esse nome de Flávio Joséfo porque ele foi preso numa rebelião que ele teve contra Roma. Ele foi preso, lá encarcerado. Ele fez uma revelação para Vespasiano e o seu filho, general Tito, que um dia eles seriam imperadores. E isso aconteceu. E quando isso aconteceu, eles pegaram o Flávio Joséfo como seu escriba, né? O copista, o cara que... Copista não, o escriba, aquele que vai anotar todos os feitos, anotar tudo o que aconteceu na vida deles, junto com o general Tito. Ok? E foi esse rapaz, Flávio Joséfo, que escreveu o livro A História dos Hebreus, e nesse livro ele explica o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ele diz que quando as legiões romanas entraram em Jerusalém e começou a matar o povo, e começou a botar fogo no templo e saquear, general Tito gritava e ordenava para que eles não matassem, para que eles não destruíssem o templo. Ele não queria isso. Só que os soldados não estavam ouvindo. Então, nem debaixo de chicote, da chicotada, ele ameaçava que ia morrer e que ia matar todo mundo, né?
que ele ia ordenar isso para os seus soldados. Só que os soldados não deram ouvido para o general Tito. Antes, mataram mais de 1.100.000 pessoas nesse dia e colocaram fogo em tudo. E Flávio Joséfo foi quem escreveu e disse tudo isso. Então, gente, outra coisa, como nós vimos, Roma nunca foi de destruir e acabar com tudo. Porque não foi feito isso com os gregos macedônicos, né? E com os outros povos. Não era do feitio romano fazer tudo isso. Tá certo? Então esse é mais um motivo. E quem destruiu realmente, como nós podemos ver, foram os mesmos inimigos do povo judeu. Quem? Libaneses, turcos, assírios, sírios, egípcios. Foram todos esses homens, esses povos que destruiu o templo de Jerusalém e matou aquela carnificina dos judeus. Tá certo? Por esse motivo também eu digo que Roma não se enquadra, né, não faz parte do quarto império lá de Daniel 2. Tá certo? Tá ok? E essa é uma base muito forte de quem diz que foi Roma que destruiu. Porque por causa desse versículo que nós lemos, né, que foi o general Tito que invadiu Roma lá e que mandou fazer acontecer, por causa desse versículo é a base que eles têm de dizer que o Papa é o anticristo, que a Igreja Católica é a Babilônia, é a prostituta de Apocalipse 17, mas nós vimos que não, né? A história diz que não é, né? Ok? Então, aqui cabe agora um versículo, eu vou terminar com ele, explicando ele, tá certo? Está lá em Daniel 9, 26. Olha que legal, gente. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Gente, e o povo do príncipe. Bom, nós sabemos quem é o príncipe. Sabemos? Aí não está falando do príncipe? Esse aí é o anticristo. E olha só a continuidade da frase. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Queridos, olha isso. Não acabei de falar aqui agora? O povo do príncipe. Quem é o príncipe? O anticristo que está se tratando aqui. Que há de vir. Ele não tinha vindo ainda. Destruirá a cidade e o santuário. Quem é esse povo? Bom, se ele é o príncipe, quem é esse povo? Esse povo é a besta. E qual foi o povo que destruiu a cidade e o santuário? O que nós acabamos de ler lá em Mateus 24, 1 e 2. Quem foi que destruiu a cidade no ano 70? Deve você falar para mim, foi o general Tito, foi os romanos. Sim, mas a história conta que general Tito não queria que matasse os judeus e não queria que destruísse o templo, e a história já mostrou que Roma não era de fazer isso. E quem foi então que destruiu o templo? Lembra que eu falei? Quinta Macedônica, Cretenses, Eumenuque 12ª, assírios, egípcios de Alexandria. Lembra que eu falei para vocês? Uma coisa é ter a cidadania e outra coisa é etnia. Os soldados das legiões, dessas que eu já falei, eles eram de cidadania romana, porque trabalhavam para Roma, mas a sua etnia era egípcia, era libanês, era turco, assírio, sírio, egípcio. Entenderam? E essas nações são as mesmas nações que têm ódio e rancor e querem acabar com Israel. E esse povo do príncipe é quem?
a besta. Ficou claro, meu querido? Ficou claro? Então, essas são as informações que eu tenho. É nisso que eu acredito, tá? É lógico que eu tenho mais coisas para dizer sobre isso. Nós vamos dizer, né? Mas eu quero encerrar aqui hoje nesse ponto. Eu quero que você estude sobre isso, analise bem, né? E logo mais estarei postando a próxima aula, que é a continuação dessa, que eu vou falar a queda de Roma, como aconteceu, e logo quem a substituiu, quem derrotou, quem ela destruiu, e vou mostrar para vocês. Vocês vão ficar surpresos, porque veio até nossa época. Tá certo? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. E olha, não esqueçam, dá um joinha no canal para nós. Se você aprendeu aí, escreve aí alguma coisa que você não concorda, que você concorda, tá certo? Para eu só saber onde que nós estamos, eu respondo tudo o que estiver perguntando aí. Se eu souber a resposta também, tá certo? Deus abençoe, fique com Deus. Gente, até a próxima. Não esquece aí de dar um joinha para nós, tá? Deus abençoe. Até mais.